Bom dia, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. O Júnior me lembrou uma coisa e eu quero começar a reunião de hoje pensando no que o Júnior me disse, ou me fez refletir ontem sobre a minha própria abordagem aqui na sala, quando eu perguntei e muitas vezes iniciei essa reunião perguntando como foi o seu dia, né? E eu pergunto assim: o seu dia foi bom? Pastor, eu fui no mercado, voltei, fiz almoço, voltei, fui para o trabalho, voltei, fui para a faculdade, acordei cedo agora, cansado, porque ontem o dia foi puxado. Cuidei dos meus filhos, da minha esposa, cuidei, enfim. Pastor, ontem não sofri nenhum acidente, então cheguei em casa, tomei um banho, fiz a refeição que precisava, questões da casa, descansei, acordei, busquei a Deus. Pastor, meu dia foi bom. E eu costumo dizer aqui que se você passou um dia como esse e não falou sobre Jesus, o seu dia não foi bom. Foi bom para você. E quando nós aceitamos Jesus e a gente vem para o reino de Deus, aí a gente já não pensa mais no dia sendo bom apenas para mim. Claro, o dia tem que ser bom para mim, né? Eu tenho que sair ileso das artimanhas e armadilhas de Satanás. Claro que sim. Mas quando eu penso no dia bom apenas para mim, sem que o outro, em especial, a minha relação com ele, para conduzi-lo ao conhecimento de Jesus, não é beneficiado com a minha existência, o dia foi bom só para você. E as pessoas que vivem para que o dia seja bom só para ela, não herdarão o reino de Deus. Se você quiser que o dia seja bom só para você, tem um lugar para nós, o mundo. O mundo é o lugar para as pessoas que só pensam em si mesmas. O mundo. Se a pessoa que não conhece Jesus não se preocupar com a salvação do outro e viver apenas para si mesmo, ninguém vai estranhar. É de se esperar isso, entende? Ninguém vai estranhar isso. Agora, quando um cristão vive apenas para si mesmo, é necessário estranhar isso. Não é o estilo de vida adequado para quem um dia disse que morreu e nasceu agora no novo reino, em que a lei do reino é o nós, não o eu. O problema é quando nós estamos dentro de uma congregação em que supostamente todos morreram para si mesmos e estão agora e são regidos pela lei do novo reino e vivem para si mesmos e ninguém estranha. E ninguém estranha. Acha isso absolutamente normal. Às vezes, disciplinamos pessoas porque elas adulteram. Às vezes, disciplinamos pessoas porque usam adornos. Disciplinamos pessoas porque cometem roubos. Mas não disciplinamos pessoas porque vivem para si mesmas, dentro de um reino onde o eu deve estar morto. Acho estranho esse tipo de coisa. E isso deve morrer entre nós. Paulo, ele, na sua caminhada cristã, ele dizia assim: eu esmurro o meu próprio corpo. O que será de mim, esse ser humano podre, terrível que eu sou? Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo diz. Quando Paulo fala sobre livrar-se do corpo dessa morte, ele está se referindo a alguém que conheceu Jesus Cristo e ainda queria viver para si mesmo. A luta contra o pecado, contra o desejo de fazer aquilo que não era vontade de Deus. Por fim,
Quando Paulo entende que a vida cristã é vivida com um tipo de força emprestada, ele diz assim: já entendi. Pela ação do Espírito Santo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pelo Filho de Deus. Paulo só evangelizou o mundo que existia, porque deixou de viver para si mesmo. Que essa seja a nossa mais profunda experiência na pessoa do Espírito Santo, imitando Jesus Cristo, sobre a égide, sobre a condução do próprio Deus, que é o gestor do universo. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós agradecemos pelo dia, pelo despertar. Estamos aqui para adorar o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Não temos nenhuma dúvida dos Teus cuidados, da provisão diária, do Teu amor que se renova todo dia. Não temos nenhuma dúvida de que o Senhor faz a gestão da nossa vida para nossa própria salvação. E por isso tem que ser pela fé. Nesta manhã, Senhor Jesus, agradecemos por tua companhia, teu ministério sumo sacerdotal no santuário celestial, a sua intercessão por nós, seu sangue derramado para nos libertar, tua graça para nos cobrir, dando-nos justiça. Aqui não podemos produzir. Batiza-nos, querido Jesus, com o teu Espírito Santo e nos dê discernimento espiritual, querido Espírito Santo. Nós o adoramos, Espírito Santo. Nós o amamos. Amamos andar contigo, amamos pedir seus conselhos. Amamos quando o Senhor nos controla e não temos coragem de fazer aquilo que a carne pede. Louvado seja a tua existência. Trabalha com paciência em nosso coração. Continua moldando, continua tirando pedaços, continua dando forma, continua delicadamente e agressivamente nos formando a imagem de Cristo, o nosso Salvador. Toma essa reunião em tuas mãos, Espírito Santo, e fala ao coração dos adoradores que aqui estão. Há milhares de links e milhares de aparelhos eletrônicos que as pessoas não acessam porque não não têm curiosidade, têm algum tipo de preconceito, acham que não precisam, é cedo demais. Os argumentos são os mais variados. Brilha como luz nos aparelhos deles, para que eles entrem aqui junto conosco, com nossa fraqueza, com nossa debilidade, com nossa necessidade, aprendamos a depender da força que veio do alto, do poder que veio do alto, da pessoa que veio do alto, para sermos parecidos com Cristo. Toma esse lugar, querido Espírito Santo, em tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser aqui, da maneira como o Senhor desejar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, eu creio que agora tá comigo aqui. Bom dia para todos, bom dia, pastor Wagner. Muito obrigado, amigo, pelo convite, viu? Muito obrigado pelo convite. Dodora aí colocou que já estava com saudade também, viu, Dodora? Já estava com saudade de pregar aqui na sala 57, mas nesses últimos meses estava sendo uma correria muito grande por conta da jubilação e do final de ano e muitas coisas se acumulando. E aí eu digo, não, deixa mais para frente quando chegar assim um momento mais tranquilo. Mas, queridos, é bom estar aqui com vocês nesse dia 8 de dezembro de 2023. E essa é a minha primeira pregação depois que eu recebi a medalha e a placa de jubilado. É a primeira pregação que eu faço e eu quero que vocês continuem orando por a gente, tá bom? E vamos também abrir a palavra do Senhor. E eu convido você também nesse momento a gente orar, tá bom?
Deus querido, nosso Pai, nosso Senhor, a nossa gratidão por mais um dia. Entendemos que é mais uma oportunidade que os céus nos dá para que possamos, Senhor Deus, realizar aquilo que desejas. Nesse momento, nós queremos colocar nossa agenda em tuas mãos. Que a minha agenda, Senhor Deus, seja a tua agenda. Que a minha vontade seja a tua vontade. Também, Senhor Deus, eu estendo a cada filho teu aqui nesta sala. Que a agenda de cada um deles seja a tua agenda. Fala, Senhor Deus, agora ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu vou falar hoje, nessa mensagem inicial de jubilado, a sua agenda. Todos nós temos uma agenda. Todos nós temos uma agenda. Se ele é aposentado ou não, qual a profissão que ele tenha, ou que você tenha, o ser humano ele tem uma agenda, ou uma escrita ou uma mental. Por exemplo, hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu vou fazer isso e aquilo outro. Eu tenho o costume de ter uma agenda escrita para não esquecer aquilo que eu tenho que fazer, né? Aquilo que eu devo fazer. Agora, a pergunta que eu faço é: a sua agenda, a sua agenda, Cristiane, Neuci, Giovani, a sua agenda pertence a quem? Pertence a você ou pertence a Deus? Quando eu digo que pertence a gente ou pertence a Deus, no seguinte sentido, porque às vezes nós não mudamos nada, nada na nossa agenda e naquele propósito que nós temos. Não mudamos nada. Eu vou dar aqui um exemplo. Você vai caminhando, você tem algumas atividades, mas vê uma pessoa com um carro, uma senhora com um carro, o pneu furado. O pneu furado. Eu olho para ela e digo assim: tadinha, tadinha dela, olha que pena, mas não dá para parar agora o carro porque eu tenho algumas atividades para fazer. Mas olha, estou com pena dela, ou ela vai, mas ela vai conseguir, né? Então, essa é a nossa agenda. Essa é a nossa agenda. A gente vê um cachorro, né? Eu gosto muito de cachorro, demais, demais. Eu tenho 2 cachorros, eu crio até como filho, né? Eu diria neto, já que a gente não tem neto, quem não tem neto cria cachorro, né? Acho que alguns se identificam aqui dessa maneira, né? A gente chega numa fase que não tem, já que não tem filho, vamos pegar neto, vamos pegar cachorro como se fosse neto. E às vezes a gente vê um cachorrinho na rua sofrendo, né? E aí a gente olha para ele assim e diz assim: oh, que pena! Se eu pudesse ajudar, eu ajudava, mas que pena! E às vezes a gente pensa que ter pena ajuda, mas a gente não quer mudar a agenda para ajudar aquela pessoa com um pneu furado. A gente não quer mudar a agenda para atender aquele animal, quem sabe colocando uma água, uma comida, ou vendo alguém que possa cuidar, que possa adotar. A gente não muda a nossa agenda. E essa é a nossa agenda. Mas quando a gente coloca a nossa agenda nas mãos de Deus, eu já percebi que as coisas mudam. As coisas mudam. Por exemplo, eu sempre mentalizei, sempre tinha em mente que eu queria ser médico. Eu queria ser médico. Até o momento em que eu fiz até vestibular para medicina, não passei, depois fiz para administração de empresa, e passei, mas até o momento em que um dia Deus colocou no meu coração que eu fosse para o colégio, para o ENA, para estudar, fazer teologia, para me formar e ser um pastor. Depois eu me vi assim formado, esses dias mesmo, esses últimos dias, eu estava pensando sobre isso. Não estava nos meus planos fazer teologia para ser pastor, não estava. Mas estava na agenda de Deus. Não estava na minha agenda. Na minha agenda eu escrevi lá ser médico, depois ser um administrador.
Eu acabei sendo administrador da igreja por 20 anos, mas na agenda de Deus tinha ser pastor, ser um servo do Senhor. Porque um dia eu peguei a minha agenda e coloquei diante de Deus. Peguei a minha agenda e dei para Deus. E eu volto àquela pergunta inicial: a quem pertence a sua agenda? Ela é sua ou é de Deus? Se ela é sua, é bem formatadazinha, você cumpre tudo aquilo que você coloca. Agora, se for de Deus, se você entrega a sua agenda a Deus, pode ter certeza que ela tem um outro sentido, ela tem um outro significado. E Deus, durante o dia, vai colocando tantas coisas bonitas e boas, necessárias nessa agenda, e no final do dia a gente vê, olha, eu escrevi isso aqui, mas Deus acrescentou isso. Deus tem acrescentado tanta coisa na minha vida, gente. Deus tem acrescentado tanta coisa na minha vida. Bom, eu vou falar isso aí mais no final, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Atos. No livro de Atos. Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Tem uma parte aqui, assim, bem interessante mesmo. Esse capítulo fala sobre a segunda viagem de Paulo, né? A segunda viagem de Paulo. E Paulo, então, ele chamou a Barnabé nessa segunda viagem para visitar, Neucia, alguns irmãos daquelas igrejas que eles haviam fundado. E agora Paulo convida a Barnabé para visitar aqueles irmãos. Que coisa bonita! Então, Paulo pega a agenda dele e escreve: nós vamos visitar essas cidades, e coloca ali as cidades. Nós vamos visitar o irmão José, vamos visitar o irmão João, vamos visitar fulano de tal. Nada esquisito aqui, está tudo perfeito, tudo em ordem. Veja, vamos ler Atos 15 e o verso 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas, veja, em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão. Vejam que coisa bonita. O pastor Paulo chamou o pastor Barnabé para visitar aquelas igrejas, visitar aqueles irmãos, confirmar a fé daqueles irmãos. E tudo perfeito. Só que Barnabé queria levar a João Marcos. E aí Paulo disse, não, porque de outra vez ele não nos atendeu, não nos ajudou muito, então vamos deixá-lo um pouco, vamos deixá-lo à parte. E Barnabé não gostou, aí Paulo disse, tá bom, então eu vou visitar esses irmãos, mas eu vou com Silas. Tudo bem. Tudo bem, é uma decisão de Paulo, não queria levar a João Marcos, ok, tá certo? Era algo dele, sem problema nenhum. E assim Paulo parte para essa viagem. As malas arrumadas, né? Deve ter comprado aí sua passagem de navio. Agora vou visitar aqui esses irmãos, e tudo perfeito. E agora ele vai para essa viagem, vejam. Agora vamos ao capítulo 16 e o verso 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, veja, Paulo e Silas, eles foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Veja, parece uma incoerência. Não sei se você concorda comigo. Parece uma incoerência. O Espírito Santo impedindo Paulo e Silas de pregarem o evangelho. E eles, na realidade, eles iam visitar aquelas igrejas que Paulo havia fundado nas suas viagens. O Espírito Santo impediu a Paulo. E Paulo colocou lá na sua agenda, visitar a igreja tal, visitar os irmãos tal. Mas o Espírito Santo impediu. Aí veja o que aconteceu. Verso 7. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia. Veja. Então, ele insiste e ainda em cumprir a sua agenda. Mas aqui o verso 7 diz:
mas o Espírito de Jesus não o permitiu. A segunda vez, o Espírito Santo impediu Paulo de avançar naquela viagem. Queridos, aqui eu quero apenas abrir aqui um parênteses e fecho logo em seguida, dizer o seguinte, que nós devemos ter cuidado com algumas coisas que nós insistimos em realizar e Deus, ele tem outros planos. A melhor coisa, queridos, é depender de Deus. A melhor coisa é colocar a agenda nas mãos de Deus, é segundo a vontade do Senhor. Uma ocasião eu fiz um encontro de casais e eu estava assim na hora do almoço, né, descansando e tal, eu estava com minha esposa e chegou um casal perguntando se podia falar comigo e tal. Ela veio e disse assim: pastor, eu queria que o senhor desse um conselho ao meu esposo. E eu já disse para ele que na próxima semana eu vou para São Paulo, se ele quiser que vá comigo. E eu fiz a seguinte pergunta para ela, eu disse assim: irmã, a senhora já procurou saber se essa é a vontade de Deus? Se essa viagem está na agenda de Deus ou só está na sua? Coloque essa viagem na agenda de Deus. E ela baixou a cabeça, ficou pensativa, depois pediu desculpas, pediu que eu orasse, conversou com o marido e disse assim: meu bem, se for da vontade de Deus, a gente poderia ir na próxima semana. Como mudou? Como mudou completamente? Uma coisa, queridos, é a gente fazer da nossa vontade, do nosso jeito, eu faço, eu quero, e vai ser assim. Mas a gente tem que levar a nossa agenda e colocar em parceria com a agenda de Deus. Não tem coisa melhor. E Paulo, a gente observa aqui que Paulo, por duas vezes, ele disse: eu vou para essa viagem. E o Espírito Santo impede a primeira vez. A segunda vez, ele diz: eu vou para essa viagem. E vem o Espírito Santo e diz: tu não vai, Paulo. Tu não vai. E veja o que aconteceu a terceira vez. Verso 9. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Macedônia, queridos, era uma região completamente diferente daquela que Paulo ia. Paulo, ele ia numa região totalmente diferente. Ele ia numa direção e Macedônia era em outra direção. E o Espírito Santo impede que ele vá àquela viagem. A primeira vez, a segunda vez. E aí Deus dá a Paulo uma visão na qual ele vê um homem dizendo assim: Paulo, passe a Macedônia e venha nos ajudar. Sabe por quê, queridos? Porque na agenda de Deus era mais importante Paulo ele ir a Macedônia. Porque lá em Macedônia, quem sabe, era mais frutífero para Paulo e para o evangelho e para a mensagem do que simplesmente ele visitar irmãos. É excelente. Só que tinha coisas maiores para Paulo realizar. E isso acontece muitas vezes conosco. A gente não entende porque muitas vezes Deus ele muda uma viagem, porque Deus muda muitas vezes uma trajetória minha, sua. No final a gente percebe, puxa, Deus queria que eu mudasse para ajudar fulana de tal. Mas às vezes a gente insiste em fazer a nossa vontade, em cumprir a nossa agenda, quando Deus ele tem um outro plano. E coloca uma coisa aí, anote algo aí na sua mente. Quando Deus muda a nossa agenda, pode ter certeza, é porque ele deseja tocar a vida de alguém. Vida toca em vida. Não são coisas que tocam em vida. Não é vida que toca em coisas, mas vida gera vida. Vida toca em vida. E Deus queria que Paulo, ele mudasse a sua agenda para tocar em vidas, para salvar vidas, para auxiliar vidas. Você já imaginou quantas pessoas nós entramos em contato que a gente poderia, quem sabe, mudar a agenda delas através do Espírito Santo? Porque nós somos meros instrumentos, quem muda é o Espírito Santo.
O Espírito Santo mudou a viagem de Paulo. O Espírito Santo mudou a trajetória de Paulo. Mas não foi fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil, porque nós insistimos sempre em fazer do nosso jeito, da nossa vontade. Quando eu olho 35 anos que se passaram bem rápidos, parece que foi ontem que eu entrei no ministério, eu fiquei olhando assim, quantas pessoas eu pude batizar, quantas vidas me falaram que foram tocadas, que foram transformadas. E eu fiquei pensando, se eu tivesse sido um médico, será que essas vidas teriam sido tocadas? Será que as pessoas teriam sido batizadas se eu tivesse, se eu tivesse me tornado um médico? Mas Deus, na agenda dele, estava servi-lo no ministério pastoral. E eu louvo a Deus por isso. Eu sou grato a Deus por isso. Deus mudou a minha trajetória, Deus mudou a minha agenda. E veja, por que Deus mudou a agenda de Paulo? Vamos saber agora? Vamos saber agora porque Deus mudou a agenda de Paulo. Veja aí no capítulo 16, veja. Então ele foi, né? Verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Veja, mudou completamente a agenda dele. Ele ia para uma direção, o Espírito Santo agora o conduzia uma outra direção. Ele foi à Macedônia e chegou à cidade de Filipos. Verso 13, no sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Paulo diz, vamos procurar um lugar de oração, Silas? Vamos ficar ali orando, meditando, e veja o que aconteceu. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Veja que coisa bonita. Chegou o sábado, não é? Paulo ele disse, olha, vamos procurar um lugar para a gente orar, meditar, ter comunhão com Deus, passar esse dia, esse sábado, em comunhão com Deus. Chegou ali na beira do rio, encontrou algumas mulheres ali reunidas, e veja, Paulo não perdeu a oportunidade. Ele podia até estar cansado da viagem, mas ele disse, é uma oportunidade. Sabe, queridos, Deus nos leva a lugares para que possamos aproveitar a oportunidade. As oportunidades devem ser aproveitadas e não perdidas. E muitas vezes nós entramos em contato com pessoas e perdemos a oportunidade de falar do amor de Deus, de entregar um livro, de fazer uma oração por ela, de colocar a mão no ombro rapidamente e dizer assim, olha, Jesus Cristo te ama e eu também te amo. Eu confesso para vocês que eu tenho perdido algumas oportunidades. Por isso que, de um tempo para cá, eu tenho me alertado muito com relação à oportunidade. Eu não posso perder mais oportunidade. Eu não posso perder. Por isso que eu coloco o livro no meu carro, chego no posto de gasolina, eu entrego. Quando a pessoa, eu vejo que a pessoa está um pouquinho ali, abre o coração, eu já vou, quem sabe, mais adiante e ofereço um estudo. A gente não pode perder a oportunidade. E Paulo, ele começou a entender por que o Espírito Santo redirecionou a sua agenda. E aí diz assim, veja, verso 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela nos escutava. E Paulo pregando ali, falando, ele olhou o seu público e viu uma mulher bem atenta, temente a Deus. Veja o que aconteceu. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Veja, aquela mulher, ela se batizou, fruto daquela mensagem de Paulo, porque ele mudou a sua trajetória. Deus queria que ele ficasse ali para alcançar o coração dela e de todos que moravam com ela. Era uma mulher de posição, era uma mulher de conhecimento, de vasto relacionamento. E Deus, então, redireciona a vida de Paulo para exatamente tocar na vida daquela mulher. Paulo começa a entender por que o Espírito Santo mudou.
E eu quero levar você a outro tópico interessante nessa viagem, nessa mudança de agenda. Não esqueça, a nossa agenda precisa estar nas mãos de Deus. A nossa agenda precisa estar precisa ser entregue nas mãos de Deus para que Ele possa agregar, para que Ele possa adicionar aquilo que Ele deseja. Não feche a sua agenda, mas deixe aberta para que Deus coloque, para que o Espírito Santo direcione naquilo que Ele deseja. Vamos ao segundo caso, veja aí no verso 18, né? Verso 16, assim, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus donos. Veja, naquele momento, Paulo ele se angustia porque vê aquela jovem sofrendo, aquela jovem passando por momentos difíceis, aquela jovem precisando ser liberta do inimigo. E o que aconteceu? Isto se repetiu por muitos dias, verso 18. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu, libertando aquela jovem, salvando aquela jovem. Deus muda a nossa agenda para que a gente possa salvar alguém, não de nós mesmos, mas o Espírito Santo toque na vida de alguém. Queridos, Deus muda a nossa agenda para a gente salvar alguém. Precisamos entender isso. E Paulo foi isso que ele fez. Ele passou ali em Tiatira, aquela mulher se converteu e toda a sua casa. Agora ele liberta essa jovem possessa. Essa jovem saiu livre para amar as pessoas e amar o Deus que havia liberto. E agora, na parte seguinte, terceiro tópico, veja, na parte seguinte, Paulo, por conta disso, ele é preso, Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos, foram açoitados. Vejam só que situação. Por quê? Porque pregou o evangelho. Quem sabe ele poderia agora ali na prisão começar a questionar. Mas olha, eu ia em outra direção, eu ia fazer outra coisa, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo agora, eu estou sofrendo, o sangue está aqui, fomos açoitados. Ele poderia estar reclamando. Quantas vezes, queridos, nós reclamamos de alguma situação? Mas eu não fui batizado, por que é que eu estou sofrendo aqui? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando essa situação com esse meu filho, com essa minha filha? Por quê? Eu não sou um cristão, eu não devolvo o dízimo, eu não dou oferta, por que estou passando isso? Paulo poderia questionar. E será que ele não questionou? Veja, vamos ver aqui. Verso 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas. Gente, isso é simplesmente fantástico. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Quantos homens ali, ou mulheres, eu não sei, estavam ali, prisioneiros iguais a Paulo e Silas, mas eles ficaram assim, numa atenção muito grande. Era uma oportunidade que Deus estava dando àqueles homens através de Paulo e Silas. Quem sabe alguém daquele meio ali precisava ouvir essa mensagem. E Paulo, meia-noite, ele não está ali questionando Deus, ele não está chorando, ele não está resmungando. Pelo contrário, Paulo e Silas, eles estavam ali meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. Aí eu fico pensando naqueles homens ali, naqueles malfeitores, naqueles homens maus, naqueles homens que estavam ali presos porque cometeram delitos. Eu fico pensando neles assim, agora olhando para Paulo e Silas e dizendo: gente do céu, esses homens aqui foram açoitados porque curaram uma jovem, porque pregaram o evangelho. Esses homens aqui foram açoitados e estão aqui cantando e louvando. Não, tem que ter alguma coisa por trás disso. Não é? Será que é algum remédio? Será que é alguma droga? Se for, vamos atrás desse remédio, vamos atrás dessa droga. Eu preciso saber, eu preciso conhecer esse remédio, essa droga que eles estão usando, porque não é possível.
Só que em seguida eles começaram a entender que não era remédio, que não era droga, era o poder de Deus na vida deles. Era o poder do evangelho. Foi uma agenda mudada para alcançar aqueles homens, filhos de Deus dessa sala virtual. Deus quer mudar a tua agenda para salvar alguém. Deus quer que você mude a sua agenda para que você possa tocar a vida de alguém. Pense nisso. Pense nisso. E o que aconteceu no verso 27? Diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Vejam. Paulo não estava dizendo somente dele e de Silas. Paulo estava dizendo de todos eles, Neuci. Paulo estava dizendo, olha, todos estão aqui, ninguém fugiu. Para que você vai fazer isso aí? Porque era costume que o carcereiro ele pagasse com a vida pela vida daquelas pessoas que estavam ali presas. E aquele carcereiro, naquele momento, ele espantou, vendo abertas as portas, ele disse, não, como assim? Vocês não fugiram? Ninguém fugiu, nenhum. E ele saiu contando, 1, 2, 3, 4. Ninguém fugiu, eu não acredito. Por que isso não aconteceu? Aí ele começou a entender. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, verso 29, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa é a pergunta mais importante da Bíblia. E em toda a Bíblia, para mim, essa é a mais importante. É a pergunta-chave, é a pergunta fundamental. Fundamental. Ele disse assim: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eu estou vendo que, olha, vocês pregando aqui o evangelho, vocês estão com o sangue aí escorrendo, vocês foram açoitados, estão aqui felizes, eu não acredito nisso. Senhores, eu quero me salvar. E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus, verso 32, ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. E você diz amém? Vejam que coisa bonita. Por que que o Espírito Santo mudou aquela viagem de Paulo? Porque tinham pessoas para serem salvas. Paulo ia apenas visitar aquelas igrejas, aqueles irmãos, e tinham pessoas precisando da mensagem de Paulo, precisando do testemunho de Paulo, como nós vimos hoje no estudo da lição. Vejam que coisa bonita. O Espírito Santo redireciona a vida de Paulo. Aquela família foi alcançada pelo poder do testemunho, pelo poder do evangelho. Queridos, nós precisamos colocar nossa agenda aos cuidados do Senhor, porque há muitos que precisam serem salvos. Há muitos que precisam. Há muitos. Aconteceu algo interessante. No ano de 2019, eu assumi esse campo como presidente aqui na Missão Bahia Sudoeste. Uma região assim muito linda, um povo muito amado, muito amável, e um povo que eu amo. O meu ministério precisava ser concluído aqui. Eu pensava que seria em Sergipe, mas Deus me deu essa bênção, e eu concluí meu ministério aqui na Missão Bahia Sudoeste, que fica ali, que vai ali de Jequié até Luiz Eduardo Magalhães. É um povo muito querido. Eu amo esse povo, vou carregar todos eles no meu pequeno coração. Mas Deus vai me dar essa bênção de carregar todos eles no coração. E assim que eu cheguei aqui em 2019, eu comecei a visitar cada sede de distrito para conhecer melhor o campo. E eu me lembro que a última região que eu conheci foi a Serra do Ramalho. E eu disse, olha, eu vou viajar na sexta, chego lá na sexta, chego já, porque é um dia de viagem, mais ou menos, e eu vou descansar. Quando for no outro dia, no sábado, eu prego na igreja central do distrito, conheço ali a liderança, e no domingo eu volto para casa.
Então, na minha cabeça, na minha agenda, eu escrevi isso. Ainda hoje eu guardo essa agenda e está lá. Sexta-feira, viajar para a Serra do Ramalho. Pregar, sábado pregar, domingo voltar. Viajar de volta. Só que quando foi na quarta-feira, eu comecei a sentir assim o desejo no coração de ir logo lá para esse distrito e pregar numa igreja pequena na quarta-feira, em outra igreja pequena na quinta, no sábado estar na igreja central. E eu me lembro muito bem que aí eu disse para minha esposa, meu bem, eu vou logo hoje. Ela disse, não, mas você não disse que na sua agenda você vai estar lá só no sábado? Eu disse, não, eu vou logo hoje. Quarta-feira, eu vou logo hoje. E eu fui. E eu fui pregar numa igreja, 13 membros, eu fiz o apelo, todo sermão eu faço apelo para batismo. Quem me conhece já sabe disso. Todo sermão, pastor Wagner, eu faço apelo para batismo. Eu faço apelo para batismo, porque pode ter certeza, sempre vai ter alguém disposto a aceitar a Cristo como o Salvador. Sempre, sempre o Espírito Santo coloca pessoas. E quando nós não apelamos, quando nós não insistimos com as pessoas para se batizarem, nós estamos perdendo uma boa oportunidade. Estamos perdendo uma boa oportunidade. Foi isso que eu aprendi ao longo desses 35 anos. Temos sempre pessoas ali dispostas a aceitar o convite. O convencer é do Espírito Santo, mas o insistir é meu e seu, é nosso. O insistir é nosso, o convencer é do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é que convence. E naquela quarta-feira, 13 pessoas ali, eu preguei, no final fiz o apelo e vieram 3 pessoas à frente, a mãe e 2 filhos. E ela disse, pastor, hoje não era o meu dia de batismo, mas o senhor está apelando, está insistindo, está me chamando, isso me comoveu, e eu quero me batizar. E graças a Deus, naquele momento, eu olhei para o tanque estava cheio, e eu batizei aquelas 3 pessoas. Era a mãe e 2 filhos. Veja, foi a última cidade que eu faltava visitar, em 2019. Quando foi em 2020, pandemia fechou tudo. 2021, mesma coisa, tudo fechado. E o tempo passou. Quando foi esse ano, do meio do ano para cá, eu comecei a agendar em alguns distritos para me despedir. E eu fui em vários, não deu para ir em todos, mas eu fui em vários, me despedindo. E eu disse assim, já que o último foi Serra do Ramalho, agora vai ser Serra do Ramalho o primeiro que eu vou me despedir. E eu fui, no sábado, eu estava lá com os irmãos, foi até um encontro na beira do Rio São Francisco, muito gostoso, um encontro que eles têm lá. E eu fui, e quando eu estava já saindo, correndo para o carro, porque eu já ia para um outro compromisso, aí vem uma senhora com 2 pessoas assim, vem correndo ao meu encontro, me chama e diz assim, pastor, o senhor está lembrado de mim? E eu disse assim, olha, me ajude aí, não estou muito assim, porque são muitas pessoas, mas me ajude aí. Ela disse assim, pastor, eu sou aquela mãe e esses são os meus 2 filhos, que o senhor fez o apelo quando o senhor veio aqui em Serra do Ramalho em 2019, o senhor fez o apelo, a gente se batizou. Pastor, eu estou aqui firme, aguardando a volta de Jesus Cristo a essa terra. Eu me emocionei muito, eu chorei ali com eles, fiz uma oração, eu tenho até uma foto desse momento, eu guardo comigo essa ocasião, e eu fiquei pensando, depois que eu conversei com ela, eu fiquei pensando, meu Pai do céu, eu não iria naquela quarta-feira pregar naquela igreja, eu já iria para a igreja central no sábado, ia pregar e depois eu ia embora. Mas o Espírito Santo mudou a minha agenda, eu fui naquela igrejinha, fiz o apelo e aquelas 3 pessoas se batizaram. E, meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que sempre isso tem acontecido, Deus tem mudado muito a minha agenda, para que eu possa fazer o apelo e o Espírito Santo convencer muitas pessoas. É isso que Deus ele deseja fazer comigo e com você. Ele deseja mudar a nossa agenda para alcançar vidas, para salvar vidas. E nós precisamos colocar a nossa vida, a nossa agenda, aos cuidados de Deus. Veja, Paulo ia numa direção e mudou completamente. O Espírito Santo impediu para que ele mudasse. Ele fosse para Macedônia e ali ele tocasse vidas, vidas que estavam precisando.
Queridos que se encontram aqui nessa sala virtual, pegue a sua agenda hoje, a agenda de hoje. Abra a sua agenda de hoje. Não feche os assuntos. Não dê os assuntos já por encerrar. Não, é só isso que eu vou. Não, abra a sua agenda e coloque aos cuidados do Senhor, porque tem hoje pessoas que você vai tocar, vidas que você vai tocar. Na sua passagem ali, quem sabe, abençoe uma pessoa, ore com outra, entregue um livro. Passe a Macedônia hoje para ajudar pessoas que estão precisando. Passe a Macedônia hoje para auxiliar pessoas, para transformar vidas. Passe a Macedônia. Passe a Macedônia, que há muitos que estão precisando. Quem sabe no ponto de ônibus, lá no seu trabalho, não importa onde, mas ofereça alguma coisa, mude a sua agenda, não olhe para as pessoas e fique apenas compadecido ou compadecida delas. Olha, tadinha, olha que pena, olha, se eu pudesse ajudar, você pode ajudar, e muito, nós podemos ajudar, ou com uma oração, ou com um livro, com alguma coisa, como eu falei, uma mão no ombro. Já pensou você dizer assim, olha, eu te amo, preciso de você para ser feliz? Como isso muda a vida das pessoas? E isso aí, queridos, está se tornando muito raro. Muito raro. Esse fato da gente ajudar pessoas, esse fato da gente parar, abrir a agenda, mudar a nossa agenda, mudar o nosso rumo para ajudar pessoas, para ajudar um animal, isso cada vez mais está sendo raro, porque o ser humano tem olhado para ele mesmo, o ser humano tem se voltado para ele mesmo. Mas clame ao Senhor agora, pegue sua agenda e coloque sua agenda nas mãos de Deus. Queridos, eu quero concluir dizendo que há 35 anos, Deus mudou minha agenda. E nesses últimos anos, eu tenho percebido como Deus ele me usou, como Deus me usou para salvar pessoas. Lugares que eu não iria, e de repente eu me vi nesse lugar, eu fiz o apelo e as pessoas decidiram para o batismo, porque o Espírito Santo estava ali convencendo aquelas pessoas, porque pode ter certeza, sempre haverá alguém para aceitar a mensagem, sempre. Eu quero contar essa última, alguns dias mesmo, há pouco tempo aí atrás, eu estava numa igreja, eu preguei, fiz o apelo, naquele momento, o pastor me entregou a relação daqueles que iam se batizar. Tinham ali, eu não me lembro assim bem, eram 4 a 5 nomes. Estava ali, eu li os nomes, chamei à frente, a gente fez o voto batismal, e o pastor do distrito entrou no tanque para batizar aquelas pessoas. E eu fiz o apelo, e veio uma senhora à frente. E eu perguntei assim, quantos aqui conhecem essa senhora? E disse o nome dela, a igreja inteira levantou as mãos. Eu disse, e como é que vocês conhecem? Ah, pastor, ela é nossa vizinha aqui, vizinha de parede. E ela já vem aqui para a igreja há mais de 7 anos. Há mais de 7 anos que ela conhece a mensagem. Ah, que coisa boa, muito bem, que coisa boa. E naquele momento, eu comecei a trabalhar com ela, eu comecei a insistir mesmo com ela, porque a Bíblia manda a gente insistir, manda a gente convidar as pessoas, chamar, clamar, insistir. Lá o livro de Lucas 14 fala sobre isso. E eu comecei a conversar com ela. E naquele momento, queridos, ela decidiu pelo batismo. E eu fiquei pensando, puxa, há 7 anos que ela vem para cá, por que ninguém insistiu? Por que ninguém convidou? Por que ninguém fez alguma coisa? Há 7 anos que ela vem. E naquele momento ela entrou no tanque e foi batizada. Naquele momento ela entrou no tanque e ela aceitou a salvação em Cristo Jesus. Assim como ela, tem muitos. Mas a gente não faz apelo. A gente, para essas coisas, parece que nós somos tímidos. Somos tímidos. Quem sabe para torcer por um time, a gente vibra, a gente grita e pula, é tanta coisa que se faz. Mas e para a salvação, queridos? Nós precisamos ser ousados para a salvação.
salvação das pessoas, porque quando a gente se interessa, quando a gente luta pela salvação dos outros, nós estamos fazendo isso pela nossa própria salvação. E aquela mulher, aquela irmã, ela se batizou 7 anos frequentando a igreja, 7 anos, vizinha parede da igreja, 7 anos. Queridos, abra a sua agenda, coloque a sua agenda aos cuidados do Senhor, coloque sua agenda nas mãos do Senhor, você vai ver que beleza, que maravilha não vai ser as pessoas que você vai entrar em contato, você vai tocar em vidas, vida toca em vidas. Eu quero encerrar essa mensagem e eu quero fazer esse pedido a você. Pegue a sua agenda hoje e coloque aos cuidados do Senhor. Senhor, o que desejas que eu faça? Quais as vidas que tu desejas que eu toque nesse dia? Que eu entregue uma oração, que eu entregue um livro, que eu entregue um sorriso, que eu entregue uma frase, eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Manda essas pessoas, e pode ter certeza, esteja disposto, viu? E esteja disposta, porque Deus vai mandar essas pessoas hoje para você. Deus vai mandar essas pessoas para você. Abra sua agenda e coloque nas mãos do Senhor. Eu vou orar nesse instante. Deus querido, nesse momento, Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade de poder ter aberto a tua palavra. É a primeira vez que eu faço como pastor jubilado. E eu quero que seja a primeira vez, Senhor Deus, e não a última, porque eu quero continuar tocando vidas, insistindo com pessoas para aceitarem a Cristo como o único Salvador pessoal. Neste momento, Pai, eu te entrego cada pessoa dessa sala virtual. E mais ainda, Pai, Santo Espírito, toma conta da agenda de cada um aqui, para que possamos, Senhor, não somente neste dia, mas enquanto vida tivermos, tocarmos em vidas, para que possamos ajudar pessoas. Muda, Senhor Deus, a nossa direção, muda o que for preciso, assim como aconteceu com Paulo, que mudou completamente o roteiro, que mudou a direção, porque havia pessoas para serem salvas. Nós te entregamos agora, Pai, a nossa agenda. Faça-se a tua vontade. Em muitas igrejas que eu preguei, muitas igrejas, Senhor Deus, os pastores vieram trazer nomes que já estavam prontas para o batismo. Mas nesses batismos, Senhor Deus, nesses momentos, quantas pessoas não surgiram mais? Porque o nome delas estava não na agenda da igreja nem do pastor, porque esses nomes estavam, Senhor Deus, na tua agenda. Por isso, Pai, nós abrimos agora a nossa vida, a nossa agenda e colocamos em tuas mãos para que outros nomes, outras pessoas possam ser escritas ali e serem salvas. Nós te pedimos, Pai, na certeza de sermos atendidos, porque essa oração ela é assinada em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meu querido Eita, pastor Wagner, glória a Deus, hein, amigo? Que maravilha. Muito obrigado, pastor, pela não faça excelente isso não, mensagem. faça isso não. Eu que agradeço, viu? Eu que tenho muito que agradecer. Sempre nessa pegada, meu pastor, de incentivar a missão, né, pastor? A gente tem o propósito de levar salvação às pessoas, né? Eu sempre penso assim, pastor, a gente não pode salvar ninguém, mas nossa omissão pode condenar muitos à morte. É verdade. Quem salva é Cristo, pastor, mas a minha omissão pode levar muitos à morte, Uhum. né? Então, Somos instrumentos, né, pastor? Somos isso que o senhor apenas fala, instrumentos. isso que o senhor fala pode se confundir na cabeça de alguns, pastor, e a gente sabe como o seio adventista é, e de alguma forma a gente tem até um pouco de culpa nisso, das pessoas entenderem que a gente está pensando só em aula, só em relatório, relatório. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, um presidente de Deus, ele pensa na salvação de outras pessoas e trabalha de maneira muito intensa para que a congregação entenda que o propósito da existência desta mesma igreja é salvar pessoas. Um tanque de batismo vazio
é como uma maternidade que não nasce criança nenhuma. Você levaria seu filho para nascer lá? Ninguém levaria, né, pastor, para essa Levaria, não, maternidade. não Lá levaria, naquela não. maternidade não nasce criança nenhuma. Eu não vou levar a minha esposa para ganhar neném lá. Tem alguma coisa errada naquela maternidade. Agora, um tanque de batismo vazio é como uma maternidade vazia. Ninguém leva seu filho para nascer lá. Então, quem está cheio do Espírito tem impulso missionário, ama trabalhar pela salvação das pessoas e vê-las dentro do tanque batismal. É Pastor isso, Wagner, isso é um fato. você falou uma coisa interessante. Como presidente do campo, eu já passei em 3 campos, e eu nunca olhava, e Deus é testemunha, que eu nunca olhava alvo. Alvo era apenas um número para a gente, digamos, uma direção. Mas eu sempre fui apaixonado, pastor, porque eu vi isso no meu pai. Meu pai, meu pai, ele tá, graças a Deus, ele ainda está vivo, tem 92 anos, mas o velhinho, ele é apaixonado, pastor, em dar estudo bíblico e em batizar. E desde novinho, ele me levava para passar os slides, né, para ajudá-lo nos Retro, evangelismos que ele fazia. retroprojetor. Não, era bem antes ainda, do retroprojetor. Era um filmezinho que a gente passava assim, os slides, a gente passava, era um filme, vinha enrolado, a gente passava. E, Porque o retroprojetor era aqueles slidezinhos, né, pastor? Que é, fazia o não, movimento e aparecia a ali, imagem. aquele ali é projetor de filme. O retroprojetor é aquela que a gente colocava aquela lâmina grande, né? E colocava ali na parede, o retroprojetor. Mas o projetor de slide era aquela fitazinha, né? Aquela, né? O slidezinho, né? Então, pastor, eu aprendi com meu pai a ser apaixonado, pastor, por decisão, por batismo. Eu sou apaixonado por batismo. Eu não consigo ver um batismo e não me emocionar. Eu não consigo. Eu não consigo. Ellen White diz, pastor, que o primeiro impulso de um coração regenerado é levar outras pessoas a Jesus. Primeiro impulso, quer dizer, minha mente ela é orientada nesta direção, né? A gente ama, e aí eu tenho pregado o seguinte sobre isso, com relação à pregação do evangelho, eu pergunto para as pessoas assim: você ama a sua própria salvação? Quem aqui não ama a sua própria salvação? Estar salvo em Cristo, você ama isso? Aí a maioria esmagadora da igreja diz assim: claro que eu amo a minha salvação. A sua salvação é preciosa para você? Claro que a salvação é preciosa para mim. Você trocaria a sua salvação por alguma coisa? Não, jamais trocaria a minha salvação por nada. Eu falei: então pense comigo. A importância que você dá real à sua própria salvação é proporcional ao esforço que você faz para que outros sejam salvos. Verdade. Porque às vezes a gente fica nessa, pastor, de que eu amo a minha salvação, ter pedra, é uma pedra preciosa, eu não quero me perder de forma nenhuma. Mas se isto for verdade, a mesma importância que você dá à sua salvação, você dá ainda para a ideia de que outros não conhecem isso, e você é responsável por Deus, comissionado por Deus, para avisar essas pessoas. Gostei da divisão que o senhor falou, pastor. Quem convence é o Espírito, mas quem insiste somos nós. E eu creio Exatamente. nisso, pastor, eu creio nisso. O senhor está encerrando um ciclo e começando outro. Eu trouxe aqui hoje para agradecê-lo pela sua vida, pelo seu ministério. Muitos irmãos aqui não entendem ou não passaram pela perspectiva do que é a jubilação de um pastor, e hoje o pastor Eliezer, esta semana, foi condecorado pela igreja com uma medalha, foi levado até a administração da igreja e ali reconhecido com mérito, com honra, o seu ministério durante 35 anos. Aqui eu me curvo perante Deus nessa manhã, agradecendo ao Senhor pela vida do pastor Eliezer e agradeço a Deus por tê-lo conhecido e poder estar com o senhor presencialmente e trazer o senhor como nosso amigo aqui. Ser pastor, eu vou ler uma poesia emprestada do pastor Irland Pereira de Azevedo. Ele diz assim: ser pastor é estar inserido no plano de Deus,
para a redenção da humanidade. Deus não tem outro plano, nem enviar seus anjos, nem dispor de imenso amplificador para que a sua própria voz transmita-se com perfeição e sem distorções. Sua palavra de redenção constitui o envio de homens. Ser pastor é ser auxiliar de Cristo, é remar no banco do seu reino sob suas ordens. Não é ser dono da igreja, nem definidor do seu destino. É sim estar com Cristo para assisti-lo e é ser mordomo, administrador responsável dos ministérios de Deus, evangelho que por séculos esteve oculto dos homens e que se manifestou em Cristo. Ser pastor é ser um arauto que solene, grave, dignamente anuncia os decretos do rei, é ser profeta a falar por parte do Senhor, é ser sacerdote, por que não? É abraçar as aflições e as dores da humanidade e levá-las à presença do sumo sacerdote Jesus Cristo. Ser pastor é ser mestre a retirar das dispensas de Deus a palavra que inclui, que instrui, que informa, transforma e orienta para o tempo da eternidade. Ser pastor é ser um conselheiro pronto a ouvir, compreender e ajudar, o amigo que tenha a palavra oportuna e veraz, mediar o bálsamo divino para corações feridos. Ser pastor é ser líder do povo de Deus, que aparece menos pela autoridade que reivindica, pelo domínio que pretende exercer, e mais, e muito mais, pelo caráter e integridade, pelo exemplo. Ser pastor não é ser faz tudo, o manda-chuva, o superastro, a brilhar na ribalta de um tribunal sagrado que se transforma em passarela de exibicionismo e vaidade, não. É ser preparador, treinador, habilitador do povo de Deus para que este sirva, edifique a igreja, promova o reino de Deus no mundo, cresça enquanto serve, sirva enquanto amadurece e tem por padrão a excelência da estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Pastor Eliezer, ser pastor não é ser super-homem ou semideus, é ser homem comum, normal, mas sobrenaturalmente habilitado pelo Espírito Santo para servir ao povo de Deus. É ser homem de verdade e da verdade. É ter os pés no chão do sofrimento, das necessidades e desafios humanos e a cabeça no céu das provisões divinas para um mundo carente. Pastor Eliezer, ser pastor é ser capaz de, no mesmo dia, sorrir e chorar, celebrar a vida e consolar na morte. É ter coração simples, como de uma criança, para perdoar, e forte, como um gigante guerreiro, para a sucessão, muitas vezes pavorosa, experiências traumatizantes. Ser pastor é viver no tempo e edificar para a eternidade, é ser construtor de pontes pelo ministério e ministério da palavra, entre o pecador perdido e o salvador do mundo, entre pessoas que se estranham e se agridem, entre o sem sentido da história e o sentido que a palavra revela e aponta, entre as trevas da ignorância espiritual e a luz do evangelho da graça, é ser embaixador a proclamar para os homens de todos os tempos: reconciliai-vos com Deus. Por isso que ele foi entregue o ministério, por isso que lhe foi entregue o ministério e nele foi posta a palavra reconciliação. O Senhor, durante sua caminhada, pastor, reconciliou milhares com Deus, milhares, Amém. que só a eternidade vai revelar como o Senhor serviu de ponte. Pastor Eliezer, ser pastor é ser um paradoxo vivo, é ser afligido e estar sempre alegre, é ser pobre e enriquecer a muitos, parecendo nada possuir e possuir tudo, é vida que se queima no altar de Deus, entendendo como ventura maior viver e servir. O pastor dá razão a, a todos que precisam ouvir
um coração sangrando e diz assim: sonhei que a vida era alegria, acordei e descobri que viver é servir, servir é descobrir que servir é a verdadeira alegria. Ser pastor é participar de uma obra excelente, bela, que dura, transcende os limites do espaço e do tempo, que glorifica a Deus. Talvez eu esteja falando com com alguém que seja um dos eternos vivos, porque pode ser até que o Senhor descanse antes da volta de Jesus, mas certamente para milhares, o seu nome jamais será esquecido, amigo, porque o Senhor foi a ponte para que eles encontrassem o caminho. É por isso, o mais belo dos ofícios, a mais gloriosa das missões, o mais compensador dos sacrifícios é ser pastor. Ser pastor requer, entretanto, para que seja experiência venturosa, que o homem de Deus viva no centro da vontade do Senhor e tenha dedicação exclusiva do soldado, a disciplina rigorosa do atleta, a diligência e perseverança do lavrador, a aplicação diuturna do obreiro a dividir bem a palavra, e abrir caminhos retos para o caminho seguro e firme do povo de Deus, sob seu cuidado e liderança. Parabéns pelo pastor que o senhor é, porque o senhor nunca vai. Amém. Amém. Foram 35 anos, né, pastor? 35 anos. 35. Eu vejo o seu rosto já com as marcas da idade, do É, trabalho comum. Alguém disse aqui, o Gabriel disse para mim, 35 anos de ministério e muito poucos cabelos brancos. Porque, rapaz, ele pinta. Ainda não, né, meu pastor? não, muito não. Isso é a genética abençoada que o Senhor lhe deu. Mas a expressão de juventude, de vida, de não parecer com a idade que tem, não está só no seu sorriso, no seu olhar, na maneira agradável que o Senhor é pessoalmente. Está na vida que o Espírito Santo revela através do Senhor. Foi uma alegria muito grande conhecê-lo pessoalmente, meu pastor. Idem, idem. Nessa caminhada, irmãos, você que nunca participou de jubilação, é quando o pastor ele encerra essa carreira, como eu disse, ligada à administração, com as responsabilidades eclesiásticas que o chamado ao ministério traz dentro da bagagem. E quando a gente jubila essa responsabilidade administrativa ligada às instituições da igreja, elas cessam, e aí nós vamos para as igrejas trabalhar em outras funções, ou trabalhar ainda dentro do ministério, sendo um ancião, ajudando o pastor de uma igreja local, evangelizando. Esse homem aqui vai agora cuidar um pouco mais perto da família, auxiliar um pouco mais a esposa, caminhada das filhas. Há muito o que fazer, porque passou muito tempo no trecho, longe deles, e agora é hora de ficar um pouquinho mais perto. Mas nunca vai deixar o microfone, nunca vai deixar o púlpito, nunca vai deixar o seu escritório, nunca vai deixar o quarto de oração, o jejum, o estudo da palavra, e até que o Senhor volte, ou cesse a vida do pastor Eliezer, ele estará ganhando almas para Jesus. Eu tenho Amém. certeza absoluta disso. Amém. Na sua caminhada, meu pastor, o que mais marcou o senhor como um ministro do Evangelho? O que mais marcou sua caminhada? Pastor Wagner, essa é uma pergunta assim difícil para a gente ter que resumir 35 anos. Mas eu vou dizer uma coisa: o que mais marca e me marcou são decisões. Para mim, cada batismo é como se eu estivesse começando o ministério. Cada batismo ali é como se tivesse. É único. Para mim, é único. É aquele momento. Porque nós estamos lidando, não é com assim, uma decisão simples de comprar, vender, uma decisão assim. A gente está lidando com vida eterna. É com vida eterna. Por isso que eu encaro assim com tanta urgência, com tanta responsabilidade, com tanta preocupação,
a questão do batismo, a decisão da pessoa ali. E eu faço isso aí, não é porque já fui presidente, nada disso aí, nada. Deus sabe muito bem, porque ali é uma decisão que a pessoa vai tomar, que pode ser contada ou na eternidade ou não. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Aquela pessoa. Eu estava um dia viajando com minha esposa, eu conto sempre isso. Eu estava viajando com minha esposa, e aí eu parei para abastecer. Um rapaz atrás também parou, e aí eu e minha esposa a gente foi na conveniência, né? A gente foi lá comprar água, e aquele rapaz estava com tanta pressa, veio, pô, aí topou na minha esposa, se esbarrou nela. Ele estava assim apressado, se esbarrou nela. Aí tocou no ombro dela e disse: Ô, senhora, desculpa e tal, eu estou apressado aqui e tal. Desculpa, eu disse: não, que é isso, de jeito nenhum. E aí entrou, comprou a água dele, sei lá o quê, e foi embora, a gente também. Aí eu peguei o carro, quando foi mais um pouco adiante, eu vi vários carros parando ali, já muita gente aglomerado ali. Aí eu parei o carro, que eu achei parecido com o carro daquele rapaz, e quando eu cheguei perto, pastor, eu vi aquele rapaz que havia, há 7 minutos atrás, falado com minha esposa, ele estava morto, pastor. Eu fiquei pensando, puxa, e se eu tivesse oferecido uma oração? E se eu tivesse oferecido um livro? Então a gente lida com vida eterna. Então, para mim, assim, a coisa mais, o que me chamou mais atenção, que para mim o mais assim extraordinário é exatamente isso aí. Nessa trajetória, certamente o senhor se arrependeu de algumas coisas que fez e se arrependeu de deixar de fazer algumas que o senhor deveria ter feito. Porque faz parte da nossa trajetória, né, pastor? A gente nasce imaturo e morre maduro. Nasce com toda a força sem experiência, morre sem força com toda a experiência necessária, né? A vida é sempre um desafio, né, pastor? A gente nunca sabe exatamente. Quando adolescente, nós temos que tomar uma decisão da profissão que temos que seguir o resto da vida sem a experiência necessária. E quando chega na minha idade, na adolescência da velhice, porque eu estou na adolescência da velhice, estou E com, eu tô ok. tô com 52. Aí eu chego nessa idade, olho para trás e digo assim, meu Deus, será que foi tudo isso mesmo? Era tudo isso? Era isso que eu tinha que fazer? A gente começa com dúvida, inicia o processo do envelhecimento e chega no envelhecimento com a mesma dúvida. Será que realmente foi isso? Porque é o quinhão do pecado, né, pastor? Ele tirou a precisão da nossa história. Somos imprecisos todo o tempo. Verdade. O que o senhor poderia dizer para nós aqui, obviamente dentro do escopo que é possível, o que o senhor não teria feito? E o que o senhor poderia ter feito e alguma coisa impediu no ministério? O que eu não deveria ter feito, eu vou dizer, é, teve teve uma ocasião que eu direcionei para onde eu queria ir. Eu pedi, na realidade eu pedi, eu queria ir para tal distrito. Pastor, por incrível que pareça, foram os piores anos da minha vida. Quando você direciona, quando você direciona, porque a gente foi chamado por Deus, a gente tem que, eu creio nisso, a gente foi chamado por Deus. E quando eu disse, olha, eu cheguei para a administração e disse, olha, eu queria ir para tal lugar, para mim vai ser melhor. Pastor, foi um fracasso. Foram os piores anos da minha vida. E eu fiz de tudo ali para sair logo e não sair logo, porque Deus queria que eu aprendesse essa lição. Você não pediu, agora você tem que aprender. Você pediu, agora vai beber o cálice aí. E, pastor, foram os piores anos do meu ministério. A partir desse momento, pastor, dessa ocasião, dessa situação, eu aprendi o seguinte: a depender de Deus. Eu pensava, quando eu estava em Sergipe,
há 5 anos atrás, só estava faltando 3 para me jubilar, mas com essa reforma acabou aumentando mais 2. Quando eu estava lá, eu disse, pronto, eu vou me jubilar aqui mesmo, só faltam 3 anos, e de repente eu fui para uma quinquenal, cheguei lá e houve agora o convite para trabalhar na Missão Bahia Sudoeste aqui na Bahia. E eu cheguei para minha esposa e disse, eita, meu bem, a gente achava que faltava somente, a gente ia terminar aqui em Sergipe e tal, mas, pastor, olha, esses últimos 5 anos, Deus reservou como a sobremesa. Deus reservou como, assim, os melhores anos do meu ministério, porque aqui eu fui muito amado, e eu amei muito esse povo aqui. Então, e minha família aqui foi muito feliz, aqui é muito feliz. Eu estou falando hoje ainda de Vitória da Conquista. Ainda bem que a câmera está desfocada aqui, a parte de trás, porque minha casa hoje está uma bagunça, só esperando na segunda-feira o caminhão chegar e levar tudo para Aracaju. Mas eu amo aqui esse povo, eu amo aqui essa região. Minha família aqui foi muito feliz, pastor, muito. Mas não é pouco feliz, não. É muito feliz, sabe? Aqui eu vi minha filha muito feliz, minha esposa também, ela realizou um lindo trabalho à frente do Ministério da Mulher. Então, pastor, o que eu evitaria, se eu pudesse, evitaria não, não faria mais de jeito nenhum, é direcionar. Quando a gente direciona, sabe? A gente foge da normalidade, a gente foge da agenda de Deus, da agenda de Deus. Eu posso, como pastor no meu escritório, conversar com Deus e dizer para ele assim: Senhor, na minha visão, é aquele lugar ali, fazer isso talvez fosse melhor. Eu posso dizer para ele, mas não posso determinar para ele que seja assim. Determinar, é E o verdade. Senhor, em algum momento, não permitiu a direção de ser eu quero. Aí Exatamente, foi onde o Senhor quebrou, porque exatamente. a Bíblia diz que o que é nascido da água e do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem e nem para onde vai. A gente pode até planejar e desejar, pastor, mas o Sim, movimento, o sim. movimento quem faz é ele, né? Exatamente. A gente pode, como seres humanos, nós temos as nossas predileções, temos as nossas vontades. Ah, eu gostaria de estar para tal lugar, mas quando você direciona, você está puxando para você o controle da sua vida. E aí o perigo está exatamente nesse ponto. Você puxa para você a responsabilidade, você puxa para você o controle e diz assim: Pronto, Senhor, agora pode deixar que eu tenha o controle nas mãos, não preciso mais." É exatamente assim, pastor. Talvez o melhor lugar para estar nesta visão espiritual é aquele que nós jamais imaginaríamos que lá estivéssemos. Exato. E minha esposa, eu aprendi uma coisa com ela. Ela diz assim: se o lugar é ruim, passa. Se o lugar é bom, passa também. Então, pronto, passa. E aí a gente vai aprendendo e vai se colocando nas mãos de Deus. Aí eu perguntei o que o senhor deveria ter feito e não fez O que eu deveria ter feito e não fiz no ministério, no ministério. no ministério. Pastor, eu vou lhe dizer, poucas coisas eu tenho de me arrepender assim no ministério, mas de não ter começado, como você diz aí, a gente começa inexperiente e termina no final sem força, mas cheio de experiência. Se eu pudesse, no primeiro dia que eu assumisse o ministério, eu já assumi assim, sabe, apelando para as pessoas, incentivando as pessoas a tomar decisão, a se batizarem, sabe? Se eu pudesse voltar, eu faria isso desde o primeiro momento, desde o primeiro momento. Eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo, somente assim, aceitando o não das pessoas, aquela passividade, né? Aceitando tranquilamente, ah, tá bom, sabe? E depois a gente se vê quantas pessoas eu vejo hoje, pastor, quantas pessoas poderiam ter tomado a decisão se eu tivesse insistido, porque o Espírito Santo ele teria convencido.
É isso que eu É, me arrependo. muito bem. A nossa vida, ela é no centro, uma hora chorando, outra hora sorrindo. Qual foi o maior momento de reclusão, de choro que o senhor teve no ministério? E qual foi o seu momento de maior alegria, pastor? Deixa eu começar de maior alegria. Maior alegria foi quando eu batizei minhas filhas. Quando eu, quando eu batizei minhas filhas, é como se a sensação depois eu dizia assim: pronto, Senhor, eu já posso morrer. Eu já posso morrer. E quando eu tenho a minha mais velha hoje está fora da igreja e quando eu vejo uma jovem se batizando, eu acho que um dos motivos também que eu fico assim emocionado, eu sabia que eu sabia que esses momentos eu ia ter, viu? Até ia dizer assim, Wagner, eu vou me emocionar em alguns momentos, viu? Então, é, quando eu vejo assim uma jovem descendo o tanque batismal, eu fico eu fico assim ansioso para ver minha filha. Então me chama muita atenção, porque eu fico perguntando a Deus, Senhor, essa jovem está se batizando agora. Quando é que vai ser a vez da minha filha? Porque o evangelho, o ministério, né, pastor, ele tem uma cobrança que é natural da função. A gente tem que rodar os trechos do ministério. O senhor, como presidente durante 20 anos, o senhor rodou intenso. E para salvar a vida de muitos filhos de outras pessoas, hoje o senhor vê a sua filha distante do caminho do senhor, né? E o seu sonho é ver como o senhor apelou ao coração de tanta gente e eles voltaram ou aceitaram que a sua filha, hoje, distante do caminho do senhor, volte para os E caminhos de Deus, né, pastor? às vezes, pastor, chega alguém e diz assim, pastor, coloque o nome do meu filho, da minha filha, no seu caderno de oração, e eu coloco. E um tempo depois eu volto ali aquela cidade, naquela região, e aí a pessoa vem e diz assim, pastor, o senhor se lembra que eu dei o nome do meu filho, da minha filha, o senhor orou e tal? Pois é, pastor, o meu filho se batizou, meu esposo, meu esposo se batizou, pastor. Esses dias mesmo, semana passada, eu estava numa igreja e veio uma senhora, me abraçou e disse assim, ô pastor, o senhor se lembra que há 2 anos atrás eu dei o nome do meu esposo para o senhor orar por ele? Pois é, pastor, hoje ele está batizado. Olha que coisa, né? E aí eu fico pensando, oh Deus, e quando é que vai, e o nome da minha filha, quando é que vai ser colocado também, pastor, Deus, nessa relação? E às vezes, né, pastor, esse camarada fala assim, pastor Eliezer, ora pelo meu filho e pela minha filha que estão fora da igreja. E eu li um trecho da poesia que nós somos super-homens, mas às vezes nós nos retraímos e hesitamos em dizer para esse homem assim ou essa mulher: vamos fazer uma troca? Eu oro pelos seus que estão fora e você ora pela minha que está fora. E Muitos momentos. a gente hesita em dizer, porque como é que eu, pastor, vou dizer que a É minha verdade, filha está fora? Porque a cobrança sobre nós é muito grande. é verdade. Sim, E sim, pastor. esse momento que você falou aí de reclusão, que é um momento assim mais difícil, foi ter que encarar isso aí, exatamente. Foi em 2015 quando eu tive que encarar a saída da minha filha. Teve momentos que eu confesso que foram assim de, 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 de investida do inimigo, porque quando ele não pode com a gente, aí ele vai nos filhos. Quando ele não consegue
alguma coisa com a gente, aí ele procura, quem sabe, aqueles que estão ao nosso redor mais sensíveis, né, mais fracos. Como é E que é o aí, nome da sua filha, meu pastor, que carece das nossas orações? Priscila, da outra vez até eu pedi que orassem por ela. A, a, a Derlândia é é a minha moderadora, ela está sempre orando. Toda sexta-feira ela coloca, ela pega o nome de alguns, de filhos de pastores que estão fora, e ela coloca na oração toda semana, toda semana. Inclusive, ela deve estar aqui, deve estar aí nos ouvindo. Já E entrou em contato comigo aqui, sempre. então 2015 para mim foi muito difícil, pastor, muito difícil. 2015 foi assim, momentos de muita angústia, eu tendo que administrar a igreja, levar a igreja, e muitas vezes sendo bombardeada por ela, com os questionamentos dela e tal, e tudo aquilo ali. Mas a gente tem um bom relacionamento, muito canal entre a gente, assim, sabe? É uma filha maravilhosa, maravilhosa. Deus não poderia ter dado filha melhor do que ela. Não poderia ter dado filha melhor do que ela. Está fazendo medicina hoje, fez direito, era advogada, aí foi fazer uma pós Hum. na área médica para ajudar alguns médicos a direito médico, aí se apaixonou pela medicina e está fazendo medicina, tá na metade do curso. Então é uma filha maravilhosa e eu tenho certeza que Deus fará uma obra grandiosa ainda na vida dela. A maior alegria, Maior alegria é quando Cristo voltar, eu olhar para minha esposa, minhas filhas e os agregados e dizer: está aqui, Senhor, está aqui os filhos, está aqui a família que tu me deste. vai ter uma fila, pastor, que o senhor não conhece, para agradecer seus esforços. Tudo feito pelo Senhor Jesus Cristo, para a glória dele, mas ele faz através de nós, viu, pastor? Todos os dias que o senhor dormiu pouco, todos os dias que o senhor não dormiu, todos os dias que o senhor teve a insegurança de realmente estar fazendo aquilo que deveria ser feito, o preço pago pelas escolhas e decisões que o senhor teve que tomar no ministério que afetaram pessoas, o sofrimento da sua esposa pela sua ausência muitas vezes, ela cuidou das filhas enquanto o senhor esteve ausente. Tudo isso, tudo isso desaparecerá quando o senhor olhar para a sua família, e eu creio que todos estarão no reino de Deus, porque o senhor vai restaurar a sua família inteira, Amém. e atrás do senhor o exército de pessoas que foram resgatadas porque o senhor foi uma ponte poderosa. Eu vou mostrar aqui, amado, a foto da sua jubilação. Olha aqui, ó. Esse é o nosso presidente da divisão sul-americana, sua esposa, o senhor aqui. Pode dizer quem é esse, pastor? É o pastor Moisés, é o presidente da União Leste. Presidente da União. Aqui, esta placa e a medalha são as condecorações no momento da jubilação, né, pastor? Isso, exatamente, exatamente. Diga o nome da sua esposa para a gente, amado. É Ruth Fontes. A Ruth. grande, a grande bênção que Deus me deu ao longo desses 30, quase 40 anos, é um presente de Deus, um presente assim do céu, sabe, é uma auxiliadora, foi uma auxiliadora do meu ministério muito grande, muito grande. Fez um lindo trabalho, não somente de bastidores, mas também assim me apoiou muito no ministério. É uma grande bênção na minha vida, minha esposa, minhas duas filhas também. Um abraço às filhas e à esposa. E vou dizer, pastor, não existe pastor sem ovelhas e não existe ovelha sem pastor. Mas um grande pastor tem uma grande esposa ao lado. O Minha esposa, pastor que não tem uma esposa ao lado, ele pode fazer um grande ministério, pastor, mas será dobrado. Porque o que a nossa esposa nos ajuda quando ela é ministerial,
entendendo a dimensão dessa palavra, é extraordinário, né, pastor? Assim, elas Muito, suportam muito, a ausência, elas entendem nossas falhas, porque só elas conhecem nossas falhas de perto, né, pastor? muito, Elas muito, muito. oram por nós, elas são extraordinárias, né? Assim, todo louvor e honra a Deus, mas graças a Deus pela esposa que ele lhe E, e, concedeu. e ela sempre me lembrava, sabe, Wagner? Sempre me lembrava. Ela diz assim: você está presidente, você não é presidente, você é pastor. E todo dia ela sempre me lembrava isso aí. E eu devo muito, muito à minha esposa, sabe? Ela é muito franca, muito aberta, muito expansiva. Você conheceu aí, ela é assim, fala, sabe? Autêntica demais, sabe? Autêntica, agora muito transparente, sabe? Fez um trabalho lindo, lindo à frente do Ministério da Mulher e da nossa casa também aqui, sabe? Ela é a alegria da nossa casa, é a força assim que move tudo aqui, entre as filhas, comigo e tal. Então foi uma grande bênção que Deus me deu na vida. Você está diante de um nômade. Durante 35 anos, não tinha casa, não teve amigos que pudesse criar raízes profundas, acordava em um lugar e não sabia se ia dormir naquele mesmo lugar, porque a gente acorda num estado e, de repente, dorme num estado, acorda em outro, né, pastor? A gente nunca sabe de nós. Eu tenho aqui acima de mim um monte de homens que fazem a gestão da minha vida. Eu abri mão do direito de morar, eu abri mão do direito de ter amigos, eu abri mão de escolher para onde eu vou, de onde eu vou voltar, escolher o meu tempo, a minha hora, entreguei a Deus por meio da sua igreja, como o pastor Eliezer fez, o controle dela. Quando você vê um pastor chegando na sua igreja, irmão, entenda que esse homem abriu mão da própria vida para pastorear você. Cheio de defeito, viu? Tem hora que eu sou uma pessoa insuportável, pastor. Eu sei bem quem eu sou, mas nós abrimos mão da nossa própria vida para pastorear ovelhas. Ajude seu Verdade. pastor, irmão. Ajude, quer ver? Pessoal aí a região que o senhor deixou, pastor, foi o sudoeste da Bahia, né? Missão Bahia Sudoeste, É. exatamente. E alguém E já colocou assim, pastor, vou sentir saudade e tal. Já tem alguns aqui na sala, viu? sim, pastor. E o senhor está jubilando da igreja física institucional, essa questão administrativa, mas o senhor está convidado a fazer parte do rol de pastores que fazem Tamo parte junto. dessa sala continuamente para nos ajudar na proclamação do evangelho para milhares de dentro da sua casa. Mas pode contar sempre comigo, viu, pastor? Sempre comigo. O Pas- caminhão, segunda-feira, está saindo para Aracaju, cidade que minha esposa escolheu para morar, porque ela nunca escolheu. 35 anos, ela nunca escolheu. Para onde a igreja me mandava, ela ia atrás sem reclamar. E ela disse: agora, quando a gente se aposentar, eu vou escolher a cidade. E ela escolheu a cidade de Aracaju, porque lá tem também um povo assim muito querido, muito querido. Eu morei duas vezes lá, uma como pastor da Central e depois como presidente. Aliás, não, três vezes. Primeiro como pastor da Central, depois como pastor de Siqueira Campos, depois presidente, três vezes. E agora a quarta vez, também momentânea, até chegar à Nova Terra. Estacionando agora, menos mudanças, oscilações, mais tranquilo. Hoje o dia começou diferente, né? O telefone vai tocar menos, Exatamente assim. Já tem diminuído. o telefone vai tocar menos, os convites não vão aparecer com tanta frequência.
O senhor vai sentir uma diferença de chegar com o presidente e agora chegar com o pastor jubilado. Faz parte. Aí, o senhor está. O pastor Reginaldo do Carmo Pereira está assumindo o seu lugar aí, não é, pastor? Exatamente. Ele Deixa eu estava em apresentar. Sergipe. Deixa eu apresentar, então, para os nossos amigos aqui da sala, o pastor Reginaldo, que estará sendo presidente agora eleito para continuar a pavimentação das estradas que o pastor Eliezer construiu. É esse moço aqui, ó. É irmão da Aderlândia, você sabia? Ah, não, sabia não. É, irmão dela. Novo presidente para a igreja no sudoeste da Bahia. Pastor Exatamente. Reginaldo Carmos Pereira, nascido em Jucuruçu, Bahia, iniciou seu ministério pastoral na seção Bahia Sul, no distrito de Poço da Mata, em Porto Seguro. Em 15 e 18, atuou como departamental do Ministério Pessoal, Escola Sabatina e Evangelismo. Em 18, foi eleito secretário ministerial da Missão Sergipe. Opa, só um minutinho, senão não continuo lendo aqui. Deixa eu terminar de dar o histórico desse moço, pedir para que vocês orem por ele, porque a caminhada, só o pastor Eliezer sabe o que ele vai enfrentar direitinho. Ministerial de Sergipe, e no final de 21 foi nomeado presidente do mesmo campo, casado com Leidiane Rodrigues G. Pereira, e desta união nasceram Vinícius Rodrigues e Alice Rodrigues Pereira. Essa é a nova família ministerial que vai coordenar todos os trabalhos na igreja no sudoeste da Bahia. Qual é a sensação, Exatamente. pastor, que o senhor tem quando eu leio o histórico dele? Lembrando que ele vai continuar o trecho de onde o senhor passou as responsabilidades. O que eu penso assim, é que há momento para tudo, né? Para qualquer um. Então, chegou agora a vez de passar a vez, passar o bastão para um outro e agora orar por ele para que Deus o use. E a gente percebe o seguinte, que a gente não é, a gente está nesse momento. Então precisamos dar o nosso melhor, sem perder tempo. Essa é a lição que eu tiro, pastor. Essa é a lição que eu tiro. Então, É, graças a Deus, eu tenho a sensação. Se você me perguntar como é que está se sentindo agora, com aquele gosto assim, puxa, eu dei o meu melhor. Eu fiz o que eu pude fazer, o que estava ao meu alcance, eu fiz. Muito o obrigado, Ali viu, Axel? Axel já está me dando as boas-vindas aqui a Aracaju. tá vendo aí, pastor? Já tem gente, Pois já tem é, gente recebendo o senhor. pois é. Muito bem-vindo de Aracaju. Aracaju vai continuar amando o senhor É e um povo muito bom. continue sendo esse pastorzão que o senhor é. E muito obrigado por tudo que o senhor fez pela sala e continuará fazendo. Com Eu certeza, quero se Deus quiser. orar pelo senhor e agradecer a Deus por sua vida mais uma Amém. vez Amém, e pastor. dizer quatro coisas para o pastor jubilado, que pregou hoje pela primeira vez como jubilado, a honra da sala 57. Desculpa aí, irmão, ninguém, a gente foi o primeiro. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, meu amado. Amém. Amém. Eu te amo também, viu, Wagner? E amo cada pessoa aí dessa sala. E creio mais em Deus, porque cada um aqui existe. E Deus quer usar cada um aqui. E quer que a gente coloque a nossa agenda na mão dele. Amém, pastor. Eu vou permitir que algumas pessoas saúdem ao Senhor aí, ó. Uma família da Evelyn está feliz com a sua presença, viu, pastor? Sorrisão aí é para o Senhor, ó. Aí, essa é a nossa irmã Olha Axia. aí a Axa. Manda um abraço para o senhor. Irmão Carlos, um amigo nosso, pastor, que é, é muito legal, nos acompanha.
O irmão Messias diz também para o senhor que ele o ama, pastor. Ó, esse povo todo são suas ovelhas, viu? A irmã Mércia também quer mandar uma saudação para o senhor. Vou mostrar Amém. aqui, pastor, uma irmã que vai mandar um sorrisão para o senhor aí, e é também esposa do pastor jubilado, a irmã Olha Verônica. aí, Verinha. Aí então, se conhecem. Um Pastor abraço. Wagner, Oi, Muito tempo. Pastor pastor Wagner, Jael? sim, Verinha, um abraço, querida. Pastor Jael, diga aí, meu ô, amado. quero também dar um abraço aí no pastor Eliezer. Bem-vindo. Ô, Wagner, Oi. não sei, Deus está oportunizando esse momento assim, porque no coral que eu cantei lá no ENA, viu? Lá no ENA, eu cheguei a cantar uma vez só, uma vez só, no coral do pastor Jael Enéas. Eu era tenor, É verdade, pastor. Mas um pensava, excelente, pastor, um excelente tenor. O senhor sempre foi uma pessoa muito iluminada. Eu escrevi para o pastor Wagner, eu ainda estou de pijama, vou tomar um banho aqui para me apresentar aqui para o pastor Eliezer. Que Deus te bendiga, querido. minha carreira de cantor foi meteórica, viu? Só foram 4 aparições e pronto. Pastor, isso indica que não era o seu dom, meu amigo. Tá igual eu. Quando eu canto, eu bato palma, desafina, pastor. É um negócio terrível. Dois, dois. Misericórdia. Pastor, eu vou trazer aqui também a Verinha para ela dizer algumas palavras para o senhor e A pedir Verinha, para o pastor Enéas, pastor Jael, orar pelo senhor aí. Por gentileza, pastor, se o senhor puder fazer essa Sim, alegria, eu perfeito. ficaria a muito Verinha, contente. Perfeito. Verinha é de Oi, casa, é de casa, essa pastor daí. Wagner. Ruth foi ovelha do meu pastor, do meu Foi, marido. E a gente conhece Júnior e Ruth desde que eram solteiros. Conheci Ruth com 13 anos, ensinando na escola adventista. Éramos professores da escola adventista. Mas esse exatamente. casal é uma bênção muito grande. Eu os amo demais, demais, demais. Eles sabem disso, fazem parte da nossa história, da nossa vida, a gente dá deles, e eu fico muito feliz de saber, Júnior, que você está jubilando com a sua mulher linda, maravilhosa, poderosa. Eu Jubilando tenho não, uma jubilado. jubilada. Não é mais uma ação contínua, né, pastor? Não, Parou! jubilado. E aí eu fico muito feliz porque nós sabemos que não é fácil chegar ao final da carreira. Não é fácil. Essa carreira ministerial de obra. Agora você vai ter uma carreira ministerial livre para curtir tudo que você gosta de fazer, só você e Ruth, né? Então é muito gostoso. Nós estamos vivendo isso há 2 anos. Então a gente viaja mais, a gente passeia mais, a gente curte mais. Esse privilégio que Deus nos deu, né? E você sabe que vocês estão no nosso coração, sua família toda. São bênçãos para nós, de um lado e do outro. Idem, É a família de Ruth, a tua família, idem, Verinha. né? Inclusive, vamos estar agora fazendo nossa celebração de Natal lá no IAPE. O Austin já liberou a piscina para a gente. Olha aí, O irmão dele, pastor, o e a irmão gente dele. trabalhando, né, irmão? Eu aqui trabalhando e a galera na piscina, tá tudo Mas a certo. casa está aqui esperando por você, o apartamento, pastor. Espero que o meu amor se recupere bem para a gente fazer essa noite, Amém. possa descansar. Uma Gabriel alegria, um falou assim, prazer estar nesse dia. Gabriel falou assim, rapaz, eu tô preocupado contigo, tá? Falei, Gabriel, não se preocupe, eu tô bem, só tô cansado. As férias ajudam. Pastor Delmar quer falar aí, tudo bem, querido? Graças a Deus, tudo bem. Eu queria dar as boas-vindas ao pastor Júnior aí, no time dos jubilados. Eu até escrevi no chat.
Esse time está crescendo, daqui a pouco vai ser um exército. E assim como eu estou tendo a oportunidade de fazer um trabalho que está me deixando muito, muito satisfeito, muito feliz, tenho certeza que Deus vai iluminar a sua mente para poder se envolver ainda mais no ministério. O pastor Wagner agora há pouco mencionou, né, que os convites vão diminuir. É verdade, mas olha, a gente tem que rejeitar muita coisa ainda, não dá para atender todo mundo. Sala 57, pastor Delmar. Vem para cá que os convites não param, não, irmão. É Vambora! isso mesmo, é isso mesmo. E olha, a gente precisa realmente aumentar esse exército de pastores que jubilam e que começam um novo ciclo com mais liberdade, podendo pregar mais, apelar mais e fazer mais pela causa de Cristo, né? Não é isso aí, olha aqui, a gente. Eu estava olhando aqui, pastor Jael. Eu o tempo todo falei pastor Eliezer e é Eliezer, é? Não, Elias é mesmo. Ah, dá bem, pastor Jael, que eu pensei que eu É. tinha errado o nome do homem o tempo todinho aqui na frente, Mas mas tá ou um ou bom. outro eu atendo do mesmo jeito. Um ou outro tá bom. Eu fico olhando, como é que eu conheci, como é que eu iria conhecer Verônica, pastor Delmar, o senhor, pastor Jael, todo mundo. Cara, essa sala promove É uma bênção. determinadas conexões extraordinárias e a gente sai espalhando. Pastor, eu só louvo a Deus pela vida de vocês. Agradeço demais da conta. Pastor Jael, o senhor poderia gentilmente. Sim. Pastor Jael faz um trabalho junto aos jubilados, né, Pastor Jael? Extraordinário, jornal, o pastor acompanha, muito legal o trabalho do Pastor Jael, ministério contínuo aí, extraordinário. É verdade, juntamente com outros pastores, né? Agora nós estamos com um novo ministerial na União, pastor Marcelo Carvalho, e a ideia é fomentar programas para acolher os colegas jubilados, né? Aí eu vou pedir um favor para o senhor, meu pastor. Aqui nós temos pastores que estão na ativa e um grupo muito legal de pastores jubilados. Eu gostaria que o senhor colocasse esses dois grupos, os nossos administradores, abraço pelo pastor Reginaldo, que está chegando agora para continuar o trabalho do pastor Eliezer. E a você que adorou conosco até agora, isso foi feito aqui como uma homenagem a um gigante que começou seu ministério e encerrou seu ministério administrativo com honra, com louvor. Iniciar é difícil, viu, irmãos? Muito difícil iniciar o trabalho. Terminar é muito mais. Terminar é muito mais. E a Verdade. gente tem que louvar a Deus quando homens desse calibre jubilam, porque serão sempre a nossa referência. A todos os jubilados que nos ajudam aqui, os que a gente não conhece, nosso agradecimento pelas estradas que vocês pavimentaram, sobre as quais nós hoje, pastores, guiamos o nosso ministério com mais facilidade. Muito agradecido por tudo que fizeram. Meu pastor, pode orar? Vamos orar então, atitude de reverência. Querido Pai, louvado seja o teu nome sobre os céus, sobre a terra, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e podemos ter, Senhor, logo no início deste dia, de uma sexta-feira de preparação, mais uma sala 57, mais uma oportunidade de reflexão, e por isso nós te louvamos nesta hora. Senhor, nós também queremos agradecer-te pelos dons espirituais que tu dás à tua igreja por teu Espírito, de forma especial o dom da pregação. Aos pastores, tanto os jubilados quanto os que estão na ativa, que receberam a imposição das mãos para poderem serem arautos do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que tu nos dás como seres mortais. Hoje ouvimos a pregação de teu servo mais uma vez, pastor Eliezer, está aí com a mudança pronta, preparada para ir ao Sergipe, o lugar aonde ele já serviu, e lhe sai
aí de Vitória da Conquista, deixando os irmãos com saudades. Por isso, ó Pai, nesta hora, nós queremos rogar a tua bênção sobre o pastor Eliezer e a sua esposa Ruth, que por tantos anos serviram a tua igreja e vão continuar servindo. Muito obrigado, Senhor, pelos frutos deste ministério. Um ministério que foi feito em família, em prol da tua família espiritual aqui na terra. Esteja com ele, ó Pai, dando saúde, energia, dando, sobretudo, a sensibilidade do Espírito para ele continuar sendo um arauto da verdade. Abençoe também os demais colegas jubilados que estão aqui. Não vamos nomear porque são muitos, e também os pastores da ativa. Ó Pai de amor, cubra, Senhor, com a tua mão sobre o ministério da tua igreja, da igreja remanescente, o povo remanescente. Dá-nos o teu Espírito, Pai, de maneira plena, para que possamos representar-te, Senhor, nas horas finais desta terra. Estamos cansados, ó Pai, tanta tristeza, tanto desespero. Mais uma vez pedimos pelos pedidos que foram feitos aqui, ó Pai. Estenda a tua mão de graça. Rogamos também pela esposa do pastor Wagner, ó Pai, que acabou de chegar de São Paulo. Coloque sobre ela a tua mão de cura, assim como todos que estão rogando por cura. Cura física, mas nós necessitamos de cura espiritual. Dá-nos, ó Pai, neste dia de preparação, o teu Espírito. Nos predisponha, Senhor, a chegar na fronteira do tempo, ao pôr do sol, para poder ver nosso Senhor Jesus Cristo estendendo a mão e dando-nos um feliz sábado. Dá-nos esta alegria. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Delmar. Amo o senhor sabe disso, amado. Obrigado, Verônica. Deus te abençoe. Amo você, irmã. Amém. Obrigado, meu pastor Jael. Deus te cubra com graça, viu? Obrigado, amo o senhor. Meu pastor, eu vou iniciar o Bom Dia com Alegria só com o senhor na tela e o pessoal vai dizer o quanto eles amam o senhor. Ó. Primeiro, antes do Bom Dia com Alegria, o quanto a gente ama o pastor Eliezer, tá bom? Diz para ele aí. Vamos lá? Te amo, pastor Júnior! Amo, pastor Eliezer! Amo você, pastor! Deus abençoe! Pastor Eliezer, um abração, meu amigo. Seja bem-vindo aos jubilados. Você vai abençoar a família Priscila vai voltar logo. De abraço de mais um Bom dia com alegria, meu povo! Bom dia com alegria! Ei, meus amores! É hora de dizer, ó.